Bem-vindo ao canal Escolha Jesus ou Mundo, com o tema hoje, super-heróis ou superdemônios? Aqui quem vos fala é o pastor José Luiz, e-mail para contato joseberaca77@gmail.com, para contato comigo mesmo, tá bom? Então vamos lá ao tema, mas antes eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 10-21, que diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por que eu fiz esse vídeo? Porque hoje eu vou provar aqui que os super-heróis nada mais são do que demônios disfarçados, ídolos disfarçados em super-heróis, semideuses, Quem são eles? São os ídolos do mundo. A Bíblia é bem clara e diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vemos nos dias de hoje muitas famílias de cristãos alimentando seus filhos com demônios, alimentando seus filhos com sacrifícios a demônios, sendo alimentado pela mesa dos demônios, Então eu vou mostrar aqui com provas, porque o que eu falo eu provo. Vamos lá. Aí está, meus amados. Esse aqui é um livro chamado, vocês podem procurar o livro Nossos Deuses São Super-Heróis, do autor Christopher Knowles, tá bom? Tá aí. Então vamos lá, quem são os super-heróis? São ídolos, deuses, semideuses, ou seja, os híbridos. É uma mutação de seres humanos com extraterrestres, ou seja, demônios disfarçados, A Bíblia vai condenar profundamente o cristão ter vínculo com qualquer tipo de ídolo, com qualquer tipo de deuses, que nada mais são do que anjos caídos, demônios, Eles são também adorados em casa. Nós chamamos dos ídolos do lar. Os demônios dos lares são adorados nos cinemas, no mundo inteiro pelos seus fãs. São seres mitológicos, entidades demoníacas disfarçadas, de que faz o bem, e aí tem conseguido enganar muita gente. São invocados pelos homens para proteger eles. São defensores, os salvadores da humanidade. Têm superpoderes sobrenaturais. São extraterrestres, nada mais do que demônios. Está aí, mais do que comprovado. Está aí, ó. Nossos deuses são super-heróis. Então o mundo, ele sabe muito mais do que muitos cristãos. Mas vamos lá provar de uma maneira mais aplausível, com fatos, com evidências, porque eu gosto de usar o termo: contra fatos não há argumentos. Vou citar alguns desses ídolos, alguns desses deuses, alguns desses demônios adorados pelo mundo inteiro. Vamos lá, temos aqui o Demolidor, o rei da cozinha do inferno. Quem é o demolidor, o destruidor? Será que eu preciso dizer mais alguma coisa para os crentes despertarem, para cuidarem dos seus filhos? Mas vamos lá. Olha aí, voltando aí o tema da ceia. Isso é uma zombaria, uma blasfêmia, uma profanação. Olha aí, é fato, não tem para onde fugir, E se você for ver a história de cada um deles, são tudo demônios, deuses, ídolos. Que comunhão há da luz com as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Aí vamos lá, olha aí o Batman, o famoso Batman, o cavaleiro das trevas, que anda em trevas, caçando criminosos, comparado ao deus Hades na mitologia, que mora no submundo, É o deus dos mortos, ou seja, o demônio dos mortos, o cavaleiro das trevas. Que comunhão há entre um crente e um demônio desse, meus para piorar, cristãos, que enfeitam seus filhos, com essas roupas de deuses, de demônios. Que é que a Bíblia diz? Não terás outros deuses diante de mim, O apóstolo João diz: filhinhos, fugir dos ídolos, Paulo diz: fugir da idolatria. E muita gente colocando roupas em seus filhos, essas roupas de demônios, amaldiçoando o filho, como eu li ali.
Aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que o incrédulo, negou a fé. A Bíblia diz que o pai e a mãe tem que cuidar bem dos filhos e educar no caminho do Senhor, porque os filhos são herança do Senhor, e Deus vai pedir conta de cada pai que não cuidou dos seus filhos no caminho do Senhor. Deus vai pedir conta. Aí também temos o Robin, né? O menino prodígio, que já teve 5 encarnações, né? E em alguns outros documentários ele até é meio gay, né? E teve 5 encarnações, algo que a Bíblia condena, meus amados. Temos também aí o Lanterna Verde, que é Cronos, Saturno, daí a representação dos anéis mágicos, ou seja, anéis usado, né? Magia, o que? Feitiçaria, né? O demônio aí da feitiçaria, né? Que representa na mitologia Saturno. Como é que pode uma coisa dessa? Aí também temos o Mandrake, o feiticeiro, o mágico. Todas essas parafornálias estão entrando na casa dos cristãos. Temos também a mulher gavião, o gavião negro, que são os deuses egípcios, Ísis e Horus. É só pesquisar, tá tudo aí. Como é que eu vou colocar demônios dentro da minha casa em forma de bonecos? E muita gente não se atenta a isso, dando esses deuses, esses ídolos como presente para os seus filhos. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, não colocarás coisas malditas em tua casa para que não seja maldito assim como ela é. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 20, versículo 7, que os ídolos contaminam. Ezequiel 23, 30 diz que os ídolos contaminam, os demônios contaminam as pessoas, né? Esses super-heróis são inspirados nos ícones mitológicos gregos, romanos. São deuses da mitologia, demônios mitológicos que estão aí no cinema, nas televisão. E aí o que acontece? O cristão vai para a igreja, e quando chega em casa tá os demônios nas suas casas, do qual isso influencia fortemente no comportamento dos seus filhos. Aí depois não sabe por que o filho tá com comportamento impulsivo, aí vai levar no médico pensando que a criança tem problemas mentais, e são esses demônios influenciando o caráter, a personalidade dos filhos, né? Eu até tenho um testemunho de um menino que, quando eu falei para a mãe dele jogar fora os brinquedos, mas antes eu disse a ele: você vai orar e vai pedir para Deus te mostrar antes de você jogar. Na mesma noite que o menino orou pedindo a Deus para mostrar a ele, Deus levou a criança no inferno, mostrou lá crianças no inferno. Tá aí no canal o menino dando testemunho, né? Aí os pais ficam calçando os filhos com isso, vestindo com roupas de maldição, olha lá, na mão do Homem-Aranha, fazendo sinal de invocação do cornudo, fazendo festa de aniversário com deuses, com demônios, que é o que, meus queridos, nas vossas casas? Maldição, maldição, é roupa de colégio, com mochilas, sapatos, né, de demônios, de deuses, de ídolos, né, roupas, calçados. Será que não tem consciência? É só pesquisar, tá tudo aí. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz assim: examinai todas as coisas e retei o que é bom. Será que é bom ter demônios em casa? Ídolos. Muitos pregam contra a idolatria, falam mal do catolicismo, e estão com esses ídolos, esses demônios dentro de suas próprias casas. A Bíblia condena fortemente a idolatria, a invocação a esses demônios. Ter esses demônios em casa, não terás figura de nada na tua casa, tampouco de deuses, de ídolos. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Temos aí também o Coisa, né? Um homem de pedra que não se relaciona com mulheres. É o Coisa, é uma coisa mesmo, entendeu? E essas coisas dentro da casa da pessoa. Temos aí também o incrível Hulk, que fica endemoniado, se transforma em um monstro de violência, de ira, quebra tudo. Será que as pessoas não enxergam isso? Né? Como aqueles demônios que bateram nos filhos de Cefa, como o Gadareno, que incorpora num homem e ele fica furioso, perde a cabeça, destrói tudo, depois não lembra nem das coisas que fez.
Será que os cristãos não enxergam isso? E essas maldições dentro das casas é uma coisa horrível de se acreditar. E aí, para piorar, colocam Jesus aí em gibis, em quadrinhos, até em aula de escola dominical. Jesus no meio desses ídolos, Jesus no meio desses demônios. Isso é uma profanação, é uma aberração. Isso são pessoas que servem ao Satanás, entendeu? E fica fazendo essa mistura, do qual cria, né, uma profanação, uma abominação aos olhos de Deus. Aonde vamos parar, meus irmãos? Divulguem, mostrem a verdade, pesquisem. Temos aí também Thor, o deus do trovão, filho de Odin, pai dos deuses, pai dos demônios. Ou seja, traduzindo, demônio do trovão. Tá aí, contra fatos no argumento. Temos outro demônio aí em forma de homem, Wolverine. Um homem que tem ossos com titânio. Alguém já viu um homem com garra de ferro? Que é nervoso, destrói tudo com aquelas garras? Alguém já viu isso? Um demônio com garras? Temos um homem de ferro aí também, que é outro ídolo. Aí, ó, na próprio peito dele ali tem uma pirâmide invertida, usada pelos satanistas. E as pessoas não se dão conta. Temos também o Flash, né, que é o Hermes, o Mercúrio, o mensageiro deus veloz, metafísico. E as pessoas não se dão conta disso, meus irmãos. É em brincadeira. Aí coloca a roupa desses ídolos nos seus filhos, o raio que simboliza no satanismo a caída de Satanás, em alimentos, em tantas coisas. As pessoas não é capaz de vigiar, de examinar as coisas, o que está levando para dentro de casa, comendo, colocando nos seus filhos. Os filhos é a herança dos pais e os pais vão ter que dar conta. Olha aí também o Netuno, é o famoso Aquaman aí, que é o Poseidon, né, o regente do mares, né, que usa um tridente que é o mesmo usado no satanismo, na macumba, nos feitiços. Temos também o Shazam, que Deus o repreenda, o Capitão Marvel. Shazam, uma palavra de maldição, do qual simboliza a invocação de 6 deuses, né? A sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles, a velocidade de Mercúrio, né? Ele recebe o ato, quando ele recebe esse poder através de um mago, né? Eu vou fazer um vídeo sobre ele, que dá poderes a ele, a invocação de 6 deuses, do qual esse nome também, Shazam, além de ser uma palavra de maldição, a invocação de 6 demônios, que significa Valarém, ou seja, um anagrama da palavra Marvel, tá? Né? E esse raio aí que representa a caída de Satanás na terra, né? Tá em todos, e esses super-heróis traz tudo isso para os seres humanos, né, representando a caída de Satanás, a vinda de Satanás na terra. A família aí, ó, de Shazam também, que é uma palavra de maldição terrível. Aí máscaras, né, cheia de coisas demoníacas, e os pais colocando nos filhos. Isso aí é o símbolo, o disco alado usado na maçonaria. O V, né, que no ocultismo é a 5ª era, ou a era dourada, a era do anticristo, né. O The Voice usa muito isso, né, e muita gente não sabe o que significa. Esse V da mão, né, que é uma ofensa, que significa dane-se. Enquanto a gente fazendo, botando o olho, e o pior, cristãos fazendo isso. Cada gesto do qual a Bíblia proíbe, fazer gesto com as mãos, no livro tá tudo na Bíblia, tá lá no livro de Provérbios. Fazer sinal com os dedos, é só procurar, entendeu? E as pessoas ficam fazendo, imitando as coisas do mundo. Imitando as coisas do mundo, do qual a Bíblia condena. Chegou a vez dele aí, o famoso Spiderman, o Homem-Aranha, né? Aí o pai compra um brinquedo desse, uma roupa dessa para os filhos, e ele fazendo a invocação, né, do chifrudo, a mão chifruda, né, invocando Satanás. A pessoa vai para a igreja e tá invocando a Satanás, dando louvor a rituais satânicos, uma invocação a demônios, né? E aí quer o quê? Como vai ter paz em casa? Como é que uma criança dessa vai ter paz? Se no próprio satanismo diz que isso é um símbolo de maldição, de invocação a Satanás, né? Ou seja, tá comendo na mesa de Deus e na mesa dos demônios, porque não examina as coisas, não procura, tá tudo aí claro. Agora, quem é o Homem-Aranha?
né? Vamos ver quem é o Homem-Aranha, de onde ele surgiu. Vamos lá, poucos sabem, né, que Anansi é um mito das tribos africanas que conta a história de um deus Homem-Aranha, que para satisfazer o Deus do céu, desce à terra em sua teia e engana, olha que legal, os animais e os seres do planeta. Olha que coincidência, né? Que coincidência. Sem falar, né, que o Homem-Aranha está sempre fazendo o sinal do chifrudo, invocando o capeta, né? Tá aí, tudo escrachado. Mesmo assim, muita gente usa um símbolo de maldição desse na casa, nos filhos, colocando roupa desses deuses, desses demônios, com bolos de aniversário, brinquedo, e tome a invocar Satanás dentro de casa. Ah, não tem oração certa, meu querido. O bicho tá dentro da tua casa. Você quer o quê? Agora vamos falar dela, a Mulher Maravilha. A rainha de alguns, né? Ela é Atenas, a deusa da guerra, né? Do qual ela invoca a Hera. Ela é conhecida também como a Diana dos Efésios. Como é o nome da Mulher Maravilha? Diana. Que coincidência, hein? A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 19, versículo 35 e versículo 36, ou seja, lê o capítulo todo, você vai ver o apóstolo Paulo lá reprovando Diana dos Efésios. Tá aí também a Capitã Marvel aí, que usa o mesmo símbolo, né? Como eu falei, que Marvel significa resistência maçoca, é um anagrama de uma palavra de maldição chamada Valarin. Tá aí a estrela de 8 pontas, né? Que é o símbolo da deusa Inanna pelos sumérios, ou Istá pelos acádios, deusa da guerra, do amor, do sexo, do culto a rituais sexuais, né? Do qual a Capitã Marvel também faz parte, né? Que ela usa essa estrela nos peitos. A própria Mulher Maravilha aí também, a demônia, a pombagira, Diana dos Efésios. Mas as pessoas continuam, e ela usa armas, usa armas, que eu vou dar o significado das armas agora. Ela usa também aqui os braceletes, que são indestrutíveis e podem impedir qualquer tiro de arma de fogo e energia, magia. Os braceletes também simbolizam para ela e as demais amazonas, de uma vez que elas foram escravas de Hércules e dos gregos, e também era um sinal de submissão das amazonas à deusa Afrodite, né? Ela também usa o laço de Ístia, outra deusa, o laço mágico, o laço da verdade, o laço de Afrodite. E quantos estão aí com esses demônios dentro de casa em forma de bonecos? Tá aí, minha gente, tá tudo escancarado, é só pesquisar. E agora não podia faltar ele, o queridinho da criançada e de muitos adultos também, não é só criança não, ele aí, ó, o Superman. Agora vamos lá para a analogia, né, do super-homem, né, que também tinha sua morada no céu, né. A história relata que ele morava no céu, ou seja, um extraterrestre que morava no planeta de Krypton, né, e foi enviado à Terra pelo seu pai Jor-El, né, para a Terra, como um Deus entre os homens, com a mesma função de salvar. Quem foi enviado como um Deus para salvar a humanidade? O próprio Jesus, né? Tanto é que em hermânico, né, Kal-El, né, Kal, homem, em hermânico, é o Deus em hebraico, né, o Deus homem. Tanto é que ele tem superpoderes que nenhum homem tem. Veio à Terra para salvar a humanidade. Para quem não sabe, ele era um vilão, né? Usa também como é que se diz? A pirâmide invertida, né? O S ali que as pessoas pensam que é de o S é de Satanás. Olha aí o obelisco aí, ó. Para quem não sabe, o obelisco era uma das coisas que Deus mandou destruir. Tá lá no livro de Reis, que simboliza a genitália de Baal. Olha aí a pirâmide invertida da Cabala, o que significa aí, ó, a pirâmide aí no peito, né, do Superman, a pirâmide invertida. Todos esses objetos de maldição na tua casa, objetos de invocação, simbologia satânica, né? Então, o super-homem, eles fizeram uma analogia parecida com o próprio Jesus. No filme, o super-homem, ele é trazido, né? Aí o obelisco aí, ó, para quem não sabe, tá? Que comunhão de luz com trevas. No filme de 1978, a nave traz o Superman e tem a forma de uma estrela, parecida à estrela de Belém.
aquela estrela que aparece na noite que Jesus nasceu. Jesus vivia uma vida simples, certo? E quando ele completou 30 anos, ele foi cumprir o ministério dele. A mesma coisa, Clark Kent, com 30 anos, veio cumprir sua missão na Terra. O Superman também vivia em Smallville. E ele saiu para cumprir essa missão, que é salvar a Terra, a humanidade. Que coincidência, né? E os olhos vermelhos aí, de longo alcance, que destrói tudo, igual do anticristo, né? Então esse vilão agora é aceito como herói por muitos, ou seja, esse Deus, né, do qual muitos não enxergam, né, as mensagens subliminares, né, o forte envolvimento com a maçonaria. Ele também simboliza o deus Júpiter, né, o deus romano do dia e do céu e do trovão. Ele é o rei dos deuses na mitologia romana, identificado com o deus grego Zeus. O pai do deus Marte na mitologia romana. Zeus é uma paródia pagã de Jesus, né? O símbolo da pirâmide no peito invertido, como eu já falei, o S de Satanás, né? Superman caiu do céu na terra, mas as pessoas não enxergam isso, né? A visão de longo alcance que destrói todas as coisas. Ele tem poder de ouvir conversas à distância. No próprio filme, esse extraterrestre em forma humana, né? A mulher morre e ele faz um giro na terra, fazendo o tempo voltar. A mulher ressuscita, hein? E aí eu te pergunto, quem caiu do céu para enganar a humanidade? Eu te pergunto, como é que as pessoas não enxergam tamanha coisa? Por isso que a Bíblia diz que comunhão há da luz com as trevas. Aí eu amo a Bíblia, porque ela nos ensina muita coisa. A Bíblia fala, né, dos novos deuses, ou seja, dos novos demônios. É o pecado gospel que muitos cristãos aceitam. O que é o pecado gospel, pastor? É o pecado aceito por muito cristão. Isso aí, é o pecado gospel. Aí a Bíblia vai dizer no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 8, no dia, olha só, em que escolheram-se novos deuses, logo a guerra estava às portas. Escolheram novos demônios, né? Deuses são demônios na Bíblia, para quem não sabe. Aí a Bíblia é maravilhosa, ela ensina tudo. Agora, o primeiro sinal de uma pessoa que, quando a gente está falando dos seus ídolos, dos seus deuses, fica... Qual é o primeiro sinal? Cara feia, murmura no coração. Mas tem que ouvir. Quem é cristão obedece a Bíblia, não obedece. Quer dizer, nós estamos aqui para alertar e muita gente ainda acha ruim. A Bíblia é bem clara. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não terás outros deuses diante de mim, não terás demônios diante de mim, nem deuses, nem ídolos. A Bíblia diz que esses deuses, esses ídolos contaminam. Está aí o livro aí que eles mesmos lançaram. Nossos deuses são os super-heróis. Só não vê quem não quer. Alguém já viu algum homem voar aí? Ir em outro planeta e voltar? De quem é esses poderes aí? De Deus que não é, né? Então tá aí claro. Que Deus abençoe, divulgue. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. E para aqueles que não gostaram, vá reclamar com o Senhor Jeová e o Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, divulguem e não deixe seus filhos nesse laço demoníaco. Deus abençoe.